Já estamos chegando aí quase a mais de 2 séculos de pesquisas que giraram em torno deste nome enigmático, dos documentos mais enigmáticos e problemáticos ainda, de acordo, inclusive, com os próprios pesquisadores. Falar da historicidade desta figura tem sido cada vez mais difícil e complexo diante do resultado da própria pesquisa. A grande questão é, teria o padre John Meyer defendido o Jesus histórico ou sepultado? Eis o problema. Como disse John Dominic Crossan, o homem que trouxe o Jesus histórico para o Brasil através do teólogo André Chevitarese, qualquer Jesus levantado e vislumbrado por qualquer acadêmico deverá ser aceito como plausível, já que não importam as múltiplas faces deste Jesus, mas é apenas uma tentativa de reconstrução que vem tentando ser reconstruída, construída, e que, portanto, o que importa é a afirmação a priorística, o que já vai na contramão da metodologia da pesquisa, da teoria da própria história, quando se trata de historicidade de personagens ou de fatos. Eu separei aqui algumas coisas importantes de John Paul Meyer no seu livro, tá, volume 3. Aliás, em todos os volumes ele vai reiteradamente repetir essas proposições. Então, veja, você está aí na página de número 35, quando John Paul Meyer se esforça a justificar o Jesus real, partindo sempre da ideia de que esse Jesus real, bem como até o histórico que ele vai sepultar, é um Jesus que viveu e possivelmente tenha nascido em Nazaré, não em Belém. Neste caso, concordando com a perspectiva do André Chevitarese. Mas, prestem bem atenção, o próprio John Paul Meyer, ele já parte de uma ideia de que Jesus de Nazaré é porque, de fato, ele viveu numa Nazaré, ou nasceu. Uma Nazaré que vocês já sabem que não existiu, não temos provas nenhumas sobre isto, e a atual vila encontrada recebeu o nome de uma Nazaré sem qualquer achado de fato que comprovasse que a mesma fosse uma Nazaré. Portanto, assim como Belém é uma construção teológica de uma aldeia que de fato, ou cidadezinha, vamos chamar assim, se construiu uma teologia sobre a gênesis de Jesus, sobre a dinastia davídica, Nazaré também se insere dentro de um contexto de embate, de alguma forma também sobre a perspectiva deste Jesus. Mas nós não iremos tratar deste assunto. O foco é o Jesus histórico, tal como a academia defende. Logo acima, antes de chegar ao capítulo O Jesus Histórico, veja o que o John P. Meyer vai dizer. Olha só. Não podemos conhecer o Jesus real através da pesquisa histórica. Quer isto signifique sua realidade total ou apenas um quadro biográfico razoavelmente completo. No entanto, podemos conhecer o Jesus histórico, lembrando que ele parte justamente do modelo, da categoria. Mas olhe para a aspas deste Jesus histórico. Este Jesus histórico, na perspectiva de John Paul Meyer, se tornará apenas uma abstração da modernidade como arquétipo para supostamente tentar compreender ou alcançar o Jesus real. Inclusive, o próprio John Paul Meyer fala da questão deficitária das fontes, problemáticas das fontes, parte também de critérios definidos, como você verá, sobre o Jesus histórico, mas ele usa os mesmos critérios para justificar que o Jesus histórico não seja uma pesquisa histórica, não seja uma pesquisa científica, um arquétipo definido, e
Portanto, não se pode chegar a um Jesus real por meio do Jesus histórico. Tendo abandonado a esperança ingênua de conhecer o Jesus real, preste atenção nas aspas, é do autor as aspas, por meio da crítica histórica. O que significa quando afirmamos estar procurando o Jesus histórico ou o Jesus da história? Ele faz esta pergunta, esta interpelação. O que significa? Explica ele. Em síntese, o Jesus da história é uma abstração e construto modernos. Portanto, esquece quando se fala de Jesus histórico. Por isso eu digo que hoje no Brasil eu sou o maior especialista na criticidade do Jesus histórico. As vidas fictícias de Jesus do século XVIII para trás não se debruçavam à pesquisa de um Jesus histórico, e sim uma crítica sinopticista, a entender os debates e construções deste Jesus nos demais evangelhos. A própria hipótese do Jesus histórico, além de se pensar fomentadamente como hipótese, é uma ideologia. Olha, se refletirmos um momento sobre estes fatos concretos, fica claro, porque meu paradoxo inicial, ele mesmo reconhece, deve ser verdadeiro. Será que é, John Paul Meyer? Será que é? Claro que não, porque o senhor, como padre, precisa retroalimentar a possibilidade de que Jesus tenha existido tal como no teu judeu marginal. Mas, evidentemente, que Karl Popper é suficiente em 3 princípios claros para desconstruir que o teu Jesus real, que é a fuga, é a tentativa de sair do Jesus histórico e manter-se em um Jesus da fé histórico real, é um absurdo. Então, vamos lá. Aqui, ao mesmo tempo que eu uso John Paul Meyer para jogar a última pá de cal no Jesus histórico, eu uso o próprio John Paul Meyer para se autorrefutá-lo. E padre vai deixar de defender que Jesus tenha nascido de uma virgem? Qual é o padre que vai deixar de defender que Jesus, de fato, tenha ressuscitado dos mortos? Que padre vai deixar de dizer que Jesus não tenha ressuscitado dos mortos? Bem, a base do cristianismo é a base na ressurreição, a base do cristianismo é a base na conceição imaculada de Jesus. E, portanto, veja, você não pode conceber em nenhum momento que o Jesus real do John Paul Meyer não seja o Jesus da fé. Mas as provas que o John Paul Meyer traz da existência de Jesus é zero. O Chevitarese me odeia porque ele sabe que eu sou o maior calo nos pés dele no Brasil. Não tem outro no Brasil, sou eu. E pode, inclusive, chamar o Pondé, Karnal, Cortella, todos eles no único debate comigo. Um debate respeitoso, ético. Vamos trazer uma fomentação e sistematização da própria pesquisa em si. Vamos ver se vocês são de fato especialistas no Novo Testamento, Como vocês fazem uma análise de um documento, se delimitam uma perícope, se fazem crítica da forma, da fonte, da redação. Vamos ver se vocês são isso mesmo que vocês dizem. Porque afinal, o documento dos quais pensamos o Jesus tal como aventado vem dos textos gregos, e a gente precisa entendê-los a partir da sistematização dos próprios evangelhos. Quando o Senhor disse, junto com a Tainá, que o Jesus de Nazaré fortalece a fé dos cristãos, explica aí, Chevita, porque o teu Jesus de Nazaré é o Jesus histórico, e ele pode fortalecer a fé dos cristãos se ele não ressuscitou dos mortos. Se o Senhor acompanha o Croissant, onde afirma que a ressurreição não aconteceu de forma verdadeira, legítima e real como fato histórico, houve um fenômeno alucinótico, não é verdade, senhor Chevita? Sobre a perspectiva teórica do John Dominic Crossan, sim, o senhor diz, o senhor afirma, o senhor defende que a ressurreição foi um fenômeno psicológico, vivenciado, experienciado por 500 pessoas, mais 12, mais até depois por um tal Paulo. Enfim, vamos começar onde? Peraí, deixa eu ver onde eu vou começar aqui. Aqui, olha, nenhuma outra linha de pesquisa parece tão apta a transformar eruditos em céticos. Do Jesus revolucionário e violento ao mago e folgazão, do fanático apocalíptico ao mestre da sabedoria ou filósofo cínico,
e indiferente à escatologia. Qualquer situação que se possa conceber, qualquer teoria extrema que se possa imaginar, já foram há muito propostas com as posições antagônicas, anulando-se mutuamente e com os erros do passado sendo repetidos por novos escritores afoitos, tipo Chevitarese. O que é Jesus histórico? Uma pseudagem. O que é Jesus histórico? Uma ideologia é uma construção de uma ideia antitética, paradoxal ao Jesus dos evangelhos e, portanto, Jesus da fé. Nada mais do que isso. E o que eles têm em comum, sabendo disso? É a afirmação a priori de que Jesus tem que ter existido. E com isso, dão abalizamento justamente à fé cristã. E, portanto, manter o Jesus histórico é manter a possibilidade da existência de qualquer Jesus, mesmo que seja o da fé. Mas olha que bonito diz aqui o John Paul Meyer. Que legal, que legal, que legal. Ó, tá vendo aqui? Num certo sentido, existem tantos livros sobre Jesus que dariam para 3 vidas. E um budista pecador poderia muito bem ser condenado a passar as próximas 3 encarnações lendo-os todos. Ou seja, o John Paul Meyer acaba com o Jesus do Chevitarese, acaba com o próprio Jesus que ele defende, o Jesus real. Estão entendendo? Sim ou não? Estão entendendo? Eu espero que estejam entendendo. Beleza? Vamos lá. Qual foi o texto que eu ainda não coloquei? O 3 eu já coloquei. O 1 eu já coloquei? Já coloquei. Então falta o 4. Agora o 4 para mim, para os papagaios de piratas, que foram fazer videozinhos, aí ó, tá dizendo que Jesus histórico é uma construção marxista. Estou dizendo não, afirmo, provo e justifico isso em um debate com qualquer um, menos que esses mulambentos, que só querem engajamentos, views e monetização, são os passafomes do YouTube, ok? Quem quer um debate sério, respeitoso, com quem é capacitado para falar do assunto, mesmo que tenha a sua fé ou o seu sexismo, estes têm o meu respeito. Agora, esses mulambentos aí do YouTube, que não sabem porra nenhuma, e ficam, terraplanismo, não dá nem pro começo.